Oi, pessoal, eu sou a professora Deise Busanello e vou falar um pouquinho sobre monômios semelhantes, adição e subtração de monômios. Bom, semelhança entre monômios. Quando que eu tenho uma semelhança entre monômios? Um termo, ele é semelhante de outro quando suas partes literais são idênticas, ou melhor, quando, quando as suas letras e seus expoentes são exatamente iguais. Eu tenho 4 exemplos aqui e vamos identificar se eles são semelhantes ou não. Bom, vamos observar o seguinte: o algarismo, eles não precisam ser iguais, né? Nem os sinais. O que representa, o que indica que um monômio ele é semelhante ao outro é a sua parte literal. Então, aqui eu vou observar a parte literal. Bom, eu tenho a mesma letra e eu tenho o mesmo expoente. Portanto, esses dois termos são semelhantes. Esse segundo exemplo, eu tenho o x, eu tenho um x, eu tenho y e eu tenho y. O meu x tem expoente 2, ele é elevado ao quadrado. E esse meu expoente, o expoente do x é elevado, eu tenho o grau expoente 1. Portanto, eles não são mais idênticos, porque eles não têm o mesmo grau. E o y aqui tem 1, elevado a 1, e aqui o y elevado ao quadrado. Portanto, os seus expoentes são invertidos, não são iguais, né? Então, eles não são semelhantes. Não semelhantes. Vamos observar agora o terceiro exemplo. Eu tenho menos m ao cubo e 4m ao quadrado. Bom, a letra é a mesma, mas o grau, mas o expoente, o expoente aqui é o cubo e aqui é o quadrado. Portanto, eles não são semelhantes, porque eles são diferentes, Precisa ser a mesma letra, a mesma parte literal e o mesmo expoente. Então, não são semelhantes. Então, eles não são semelhantes. Agora, vamos observar o quarto exemplo. Eu tenho PQZ, PQZ. Aqui o meu P, grau ao quadrado, o meu expoente ao quadrado. O meu Q elevado a 1 e o meu Q elevado a 1. E o meu Z elevado a 1 e o meu Z elevado a 1. Portanto, a minha parte literal é exatamente igual, então são semelhantes. Agora vamos para o próximo. Eu tenho adição e subtração de monômios. Bom, eu só consigo fazer uma adição e subtração de monômios quando eles são idênticos, né? Eles são semelhantes. Então, eu vou observar, eu tenho 5x ao quadrado mais 20x ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Quando eu tenho uma adição e uma subtração de monômio, eu vou somar os valores, os algarismos, e vou repetir a parte literal. Então, eu vou fazer 5 mais 20 e vou repetir a parte literal. A parte literal é x ao quadrado. Portanto, 20 mais 5, 25x ao quadrado. No meu exemplo B, eu tenho 45b ao quadrado ck menos 15b ao quadrado ck. Então, a parte literal é a mesma, certo? Então, eu vou só subtrair os algarismos. Então, eu tenho 45 menos 15. Eu posso armar entre parênteses, eu posso simplesmente fazer 45 menos 15. 45 menos 15 e vou repetir a parte literal, b ao quadrado ck. Então, vamos fazer o cálculo. 45 menos 15, 5 menos 5, 0, 4 menos 1, 3, 30, b ao quadrado ck.
Então, o segredo é apenas calcular os valores e repetir a nossa parte literal. A gente não altera em nada a nossa parte literal, porque a gente só está usando a operação de adição e subtração e vamos repetir apenas os valores que estão na frente. Aqui agora, no exemplo C. Então, primeira coisa que eu vou observar, vou fazer as regrinhas de sinais, mas vou observar se as letras são as mesmas. São, né? Então, ó, tem menos 7x menos mais x. Então, eu vou fazer menos 7x menos com mais, ó, uma multiplicação de sinais diferentes. Então, eu tenho menos com mais, vai dar menos x. Então, agora eu tenho menos 7x menos x. Quando eu não tenho nenhum valor na frente do x, eu tenho 1x. Então, eu tenho 7 menos 1, menos 7 menos 1. E a letra é o x. Então, eu devo 7, devo 1, eu vou, sinais iguais, eu vou somar e repetir o sinal, vai ficar menos 8x. Eu fiz a operação com os valores e repeti a parte literal. E o último, eu não preciso ter exatamente só 2 termos, eu posso ter mais termos, eu posso ter 3, 4, 5 e assim por diante. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 termos, né? Eu tenho uma operação de 3 monômios, 3 termos. Então, eu vou observar, ó, as letras são as mesmas. Se por acaso uma letra, se tivesse invertido aqui x e y, aqui seria yx, o que vamos fazer? Primeiro a gente vai organizar, né? Porque a gente vai fazer em ordem alfabética. Quando a gente tem na álgebra, a gente vai organizar as letras, vai botar em ordem alfabética, depois vai fazer a operação. Nesse caso, todos eles estão na ordem correta. Então, vamos fazer a regrinha de sinal. Mais 6xy, menos com mais, menos xy, mais com menos, menos 2xy. Aqui eu vou botar o 1 para a gente não esquecer. Então, agora eu vou fazer os cálculos. Vou repetir a letra, né? Ó, 6 menos 1. 6 menos 1, 5. 5 menos 2. Eu posso fazer assim direto já. Ou eu posso fazer o cálculo mais 6 menos 1 menos 2. Eu posso fazer assim e repetir a nossa parte literal. Então, 6 menos 1, 5. 5 menos 2, 3xy. E esse aqui é o nosso cálculo de adição e subtração de monômio.